Meus caros, este país não devia continuar a chamar-se Portugal. Devia chamar-se talvez Corruptugal. Pois do centro-esquerda ao centro-centro, porque a direita não há, é só corruptos. E eu bem sei que os políticos profissionais não querem, não gostam de ser confundidos com os políticos corruptos, mas a verdade é que a história recente do nosso país diz-nos que qualquer um destes, do centro-esquerda ao centro-centro, qualquer um destes que se apanhe com um pouco de poder faz asneiras. Uns fazem asneiras grandes, outros muito grandes e outros ainda gigantescas, mas todos, repito, todos acabam por ser apanhados mais cedo ou mais tarde nesta teia inacreditável de corrupção que capturou este país nas últimas décadas. Nada obriga o Presidente da Madeira a admitir-se, diz ele. Nada obrigava também o Presidente do Governo português, o nosso Primeiro-Ministro, a admitir-se. A verdade é que este, embora não tivesse sido constituído arguido sequer, considerou não estarem reunidas as condições para continuar a governar, e aquele, o da Madeira, apesar de ter sido constituído arguido, apesar de todas estas broncas que vieram a público nas televisões ontem e hoje, jornais, rádios, em todo lado, as negociatas de centenas de milhões de euros, o Correio da Manhã hoje diz explicitamente que Miguel Albuquerque é acusado de ter lesado o Estado em centenas de milhões de euros. Centenas de milhões, meus caros. E mesmo assim ele não se admite. Bom, amigos, a classe política portuguesa perdeu realmente toda a vergonha que tinha, se é que tinha alguma, e realmente agora já não há nem sequer pouca vergonha, não há vergonha nenhuma, em lado nenhum. Eles fazem o que querem e tentam aguentar-se no poder até o último segundo, e por dois motivos. Primeiro, porque quanto mais tempo lá estiverem, mais tempo têm para tentar ocultar aquilo que foi feito. E por outro lado, quanto mais tempo lá estiverem, mais hipótese têm de tentar manobrar a justiça. Bem se sabe que em Portugal, quem cair em desgraça tem a justiça logo à perna, mas enquanto estiver na mão de cima, isso não vai tendo grande problema. Portanto, Miguel de Albuquerque, a única coisa que pretende é manter-se, nem que seja por mais um dia no poder, porque assim ele sabe que vai afastando, ou pelo menos vai atrasando grande parte da investigação. Bom, até porque ele foi constituído arguido ontem à tarde, mas para ser ouvido ou para ser detido, ele tem que perder a imunidade que tem por ser membro do Conselho de Estado. Ou seja, neste momento ele ainda está acima da lei normal do cidadão comum. Ele tem imunidade e só o Conselho de Estado o consegue retirar. E como ele sabe isso, os seus advogados sabem bem isso, há que se manter à tonda d'água o máximo tempo possível. De qualquer forma, as suas condições políticas para governar passaram a ser zero. Estamos a falar de um zombi político. A vida política para ele terminou, ele sabe-o tão bem quanto todos nós, só que tenta aguentar-se o máximo possível pelas razões já expostas. Mas acabou. O Governo da Madeira acabou Miguel Albuquerque enquanto político na Madeira ou em qualquer outra parte do mundo. E apenas se está aqui a tentar gerir os últimos dias para provavelmente se poder, enfim, tentar defender até ao máximo possível. É claro que agora se diz, alguns comentecos nas televisões já dizem, que isto é capaz de ter sido uma vingança do PS sobre o PSD, ou sobre a justiça afeta ao PSD, porque infelizmente temos que falar nisto. Parece que existe uma justiça afeta ao PS e outra afeta ao PSD. Eu não quero acreditar em tal coisa, mas é o que se diz à boca cheia por todo lado, nas tais mesas de café, que são elas ao fim e ao cabo que vão mudar Portugal, meus caros, não são os comentecos das TVs que ninguém vê, com 0,6% de share, não, são mesmo as conversas das mesas de café, porque são as conversas do povo. Olha, chamem-lhes populistas, chamem-lhes o que quiserem, mas é que o contrário do populismo é o elitismo, e até aqui é o que nós tivemos um partido elitista chamado Partido Socialista, o partido das elites, que governaram e se governaram sempre contra o povo. Pois, mas agora é o povo mesmo que está finalmente a perceber que tem sido muito dilapidado, muito roubado, muito empobrecido por esta elite socialista.
É realmente agora que o povo está a revoltar, sem armas, claro, sem violência, mas nas urnas, no dia 10 de março, será a hora do povo fazer a tal revolução que há muito tempo já é indispensável. E que nunca se fez, porque já sabemos que somos um povo de grandes costumes, aguentamos a coisa até ao máximo. Já dizia o banqueiro Ulrich, o povo aguenta, aguenta tudo. Pois, se calhar este povo tem aguentado muito mais do que seria admissível, do que seria normal para uma democracia. Mas está a chegar realmente a hora de que o mesmo povo que tem estado tão distraído, tão adormecido, de tão brandos costumes, que tem sido tão complacente para com a classe política mais corrupta da Europa, é talvez chegada a altura do povo perceber, e ele está a perceber, que isto tem que acabar. A corrupção tem que parar. O roubo ao Estado tem que terminar. Por parte de políticos do centro, do PS e do PSD, isto tem que terminar. Ninguém aguenta isto. Agora é que já ninguém aguenta mesmo. Com esta inflação que temos tido, com a carestia da vida, com a pobreza instalada cada vez é maior neste país, onde já quase 4 milhões de cidadãos se tornaram pobres desde que o socialismo foi instituído há 8 anos a esta parte. O povo não aguenta mais. Ulrich teve razão até agora, mas agora deixou de a ter. Já não se aguenta mais, meus caros. Subsídios sobre subsídios em barda para quem não quer trabalhar. Vêm milhões de imigrantes, a maior parte deles ilegais ainda, trabalhar, fazer as tarefas que os portugueses, com uma média de idades de 40 anos, já se recusam a fazer. Ficam em casa a receber subsídios sobre subsídios e ainda vão levar-lhes as IPSS, levam-lhes ao almoço para toda a família. E agora vemos que é tudo mesmo a gamar. Ao contrário do que diziam os comentecos das televisões, é tudo a roubar. Todo aquele que pode roubar qualquer coisa é certo e sabido que vai roubar. Como é que é possível que Portugal tenha chegado a este ponto, que o povo tenha consentido que esta classe política corrupta tenha chegado ao descaramento a que chegou? E depois ficam todos muito admirados. Como é que é esta coisa deste fenómeno do Chega que não para de crescer, enquanto os outros partiditos, os outros ficaram todos ali atascados ali nos 3, 4, 5% e não passam daí, e o Chega já vai nos 17, tal, e vai continuar a subir, meus caros. É porque o povo está finalmente a acordar. O povo está finalmente a perceber que tem sido roubado, que a pobreza tem aumentado e que ele tem sido empobrecido. Para quê? Para transferir dinheiro, milhões para esta bandidagem. Bandidagem de colorinho branco, de milhares e de milhões. Não é uma bandidagenzita pequena que rouba 1.000 ou 2.000 euros aqui ao além. Não, é uma bandidagem que rouba centenas de milhões, meus caros, como agora se vê na Madeira. E agora imaginem, a Madeira é uma coisa pequena, é uma ilha, um arquipélago pequeno. Agora imaginem isto multiplicado pela dimensão de Portugal inteiro. É muito maior, é talvez 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes maior, meus caros, o roubo e a corrupção que existe neste país. E isto tem que acabar. Tem que acabar a corrupção nos partidos do centro e do centro-esquerda. Meus caros, o povo está a acordar e já vai tarde, mas digo-vos uma coisa, a sua força é imparável. Vimos o que se está a passar com as forças da ordem, eles já não vão parar. A manifestação de ontem foi algo de arrepiante. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. O que é que passou nas televisões? Meia dúzia de segundos. Mas estão nas redes sociais. Procurem, e não é preciso que elas aparecem-vos. Foi arrepiante ver aqueles minutos, longos minutos em que se cantou o hino. Parece mesmo uma nova revolução do 25 de Abril, em que não foi disparado um tiro, e agora também não é para ser disparado tiro nenhum, claro, mas é para mudar completamente este paradigma político de corrupção, de negociatas e de empobrecimento para o povo. Meus caros, no próximo dia 10 de março, vamos realmente dar a resposta a todos estes corruptos do PS e do PSD. Viva, meus caros, viva Portugal e viva Portugal.